Olá, meus amados irmãos e amigos. Eu desejo compartilhar algo muito importante da palavra de Deus para a tua vida, para a minha vida também. É uma reflexão sobre palavras de salvação. Tenho observado, tanta gente tem publicado coisas nocivas na internet. Outras têm publicado coisas supérfluas, não são nocivas, mas são supérfluas. Outros têm publicado coisas boas, criativas, né? Isso faz bem, essas coisas. Imagina a gente publicar coisas de Deus, coisas que edificam, coisas espirituais. Eu acho que os homens de Deus do passado, homens e mulheres de Deus do passado, usariam todos os meios possíveis para publicar a palavra do Senhor e os seus princípios. É por isso que eu gosto de louvar ao Senhor na internet, junto com a minha esposa ou sozinho. Gosto de publicar textos da palavra de Deus que edificam, que são para a vida eterna, não para ser conhecido, para aparecer. Eu sou feliz, sou bem resolvido, sou realizado, graças a Deus, mas para ser canal de Deus, para a tua vida, poder ser canal do Senhor, para propagar as coisas do Senhor. Amém? Eu louvo ao Senhor desde a minha infância e prego ao Senhor, prego a palavra do Senhor desde o final da minha adolescência. Tudo que eu puder fazer para divulgar isso, eu vou querer fazer. Por isso que eu quero compartilhar palavras de salvação com você. E espero que seja de proveito para a tua vida. Ou se você já tem certeza da salvação, se compartilhe com alguém que precise da salvação. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulos 1 e 2, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Criou o ser humano em estado de pureza e santidade. E criou como cabeça da criação. E Deus viu que era muito bom. Porém, Deus pôs um limite. Ele disse: de toda árvore que há no jardim vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse o Senhor que eles não poderiam comer, porque no dia que eles comessem, certamente morreriam. Eva comeu do fruto e deu ao seu esposo, os dois comeram, igualmente caíram. A responsabilidade maior era sobre Adão, porque Deus tinha posto Adão como cabeça, mas os dois caíram e os dois sofreram a pena do pecado. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas em Adão estava a maior responsabilidade. Tanto é que o primeiro Adão, alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Jesus Cristo foi o último Adão, cabeça de uma geração erguida, porque no primeiro Adão todos caíram. Por isso que não existe corredentor ou corredentora. Jesus é o único cabeça e o único redentor da humanidade. Importante que se diga isso. Então, todos pecaram porque todos herdaram a natureza caída, pecaminosa de Adão. A Bíblia diz em Romanos 3,23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo escreveu: não há justo nem sequer um. Então a Bíblia não exclui ninguém. Todo ser humano, mais piedoso ou menos, nasceram pecável, né? Nasceram em condição de natureza caída. Se a Bíblia diz todos, é todos. Não adianta querer depois, que séculos depois inventaram exceções. A Bíblia diz todos pecaram. A Bíblia só cita um exemplo de quem nasceu sem a natureza caída do pecado. Está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O autor aos Hebreus está se referindo a Jesus. No 14 deixa bem claro, né? Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou aos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Só Jesus foi isento de pecado por pensamento, por palavras ou por obras.
Jesus resgatou toda a humanidade, todos os seres humanos foram resgatados por Jesus. Todos que tivessem, que foram usados por Deus no contexto do plano da salvação foram usados, mas só Jesus foi e é o Redentor da humanidade. Deus providenciou o meio da salvação. Gênesis 3,15, Deus diz que o descendente da mulher esmagaria, pisaria a cabeça da serpente. Diz assim, ó, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta, ou seja, a descendência, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus é maravilhoso. Se o diabo usou uma mulher como canal cronológico, não mais ou menos culpado foram os dois, mas do ponto de vista cronológico, usou a mulher como canal de entrada, pois ela comeu e deu ao seu esposo. Deus exaltou a mulher, fez dela o canal de saída. Se por uma mulher entrou cronologicamente o pecado, por uma Deus usaria. E Deus usou a nossa irmã Maria, serva do Senhor, né? Que foi canal de Deus para ser a mãe de Jesus segundo a natureza humana, porque Jesus é coeterno com o Pai e Deus apenas se limitou no ventre de Maria. E Jesus nasceu. Maria cumpriu sua função maravilhosa no plano da salvação. E foi aí, né? Gerou Jesus segundo a natureza humana. E Jesus seria o descendente que esmagaria. O texto diz, o descendente esmagaria. Então, foi Jesus que esmagou a cabeça da serpente. E a serpente lhe feriria o calcanhar. Jesus foi ferido na cruz do Calvário. Mas na cruz do Calvário, ele esmagou a cabeça da serpente. Que coisa gloriosa! Então, Jesus cumpriu o plano da salvação. E quando se cumpriu? Paulo fala lá em Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15, o seguinte, sobre Jesus, né? E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Glória a Deus. Portanto, a salvação é somente e tão somente por Jesus. Jesus foi o canal usado por Deus o Pai para que o homem fosse salvo. Jesus, o cabeça de uma geração erguida, só Ele pode trazer salvação à humanidade. O pecado trouxe a morte física, morte espiritual, morte eterna, separação de Deus, e o homem, como estava em estado de pecado, não poderia se auto-justificar. Apenas o sacrifício de Cristo poderia dar salvação à humanidade. Então só Jesus Cristo salva, é o que diz a palavra de Deus. Por isso que diz lá em Atos, capítulo 4, versículo 12. Olha o que Pedro diz. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Veja, em nenhum outro há salvação. Debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. O ser humano é só salvo por Jesus, só em Jesus. Por isso que lá em Atos 16:31 está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Tu que creres e a tua casa que crê podem ser salvos por meio de Jesus Cristo. Lá em Romanos, no capítulo 10, diz assim o versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No versículo 17 diz, logo a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Versículo 8 diz, mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão
para a salvação. Então, só Jesus Cristo salva. Não existe outro nome que traz salvação. É só Jesus. Religião não salva. Líder religioso nenhum salva. Igreja não salva. Boas obras não salvam. É Jesus quem salva. Quando ele disse na cruz, está consumado, ele completou a obra poderosa da salvação. Boas obras são consequência e não causa da salvação. E igreja é para o salvo e não para salvar. Então, todo salvo deve ir à igreja, mas a igreja não salva, é Jesus quem salva. Amém? Jesus Cristo é o canal suficiente para a salvação. Então, o que eu preciso fazer para ser salvo? Diz a Bíblia, se você confessar na tua boca Jesus como teu Senhor e Salvador e crer no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, você pode ser salvo agora aí onde você está. Não é? Não há pecado que o sangue de Cristo não possa purificar. A Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E a salvação é pela fé, tão somente pela fé. Por isso que diz lá em Efésios capítulo 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Queres ser salvo? Entregue a tua vida somente a Jesus. Em qualquer lugar do planeta Terra, se você fizer isso, o Espírito Santo pode operar dentro do teu coração o novo nascimento. Se você se arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador, é suficiente para a tua salvação. Amém? E procure uma igreja que fale que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, o único Salvador, que você pode ir direto ao Pai em espírito e em verdade. Se a Bíblia diz que Jesus é suficiente para salvar, isso é uma obra completa e perfeita. Amém? Num outro vídeo eu vou comentar sobre a quem e como devo orar. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.